Olá, alunos! Continuando a aula anterior sobre ligações químicas e óxido-redução, vamos falar sobre as funções inorgânicas para entrar com óxido-redução, a reação de óxido-redução. Funções inorgânicas, as quatro principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Uma classificação fundamental, composta em relação aos compostos químicos, os compostos orgânicos são aqueles que contêm átomos de carbono, enquanto os compostos inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. O potencial de hidrogênio é a escala de pH. Aqui temos aos extremos à esquerda ácidos e no outro extremo à direita alcalino. E no centro temos os neutros. Eles são neutros, eles não são muito ácidos nem alcalino. Então, neutro, a faixa é 7. Chamo de 7. E do 6 ao 0 são considerados ácidos, componentes ácidos. Já os componentes 8 ao 14 são considerados componentes alcalinos ou básicos. Então, o alcalino é do neutro para o alcalino. Aí tem as demais substâncias. O antiácido estomacal é considerado 10 na faixa do pH. O limão, o vinagre, o café e o ácido estomacal é considerado um pH ácido. Então, chamamos de pH neutro a água. O do 8 ao 14 chamamos de pH alcalino. E do 6 ao 0 chamamos de pH ácido. Ácidos são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações. Tem a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando hidrogênio como único cátion. Íon hidrogênio, perdão. Ácidos em hidrólise, ele sempre libera um componente mais o hidrogênio, o íon hidrogênio. E o base, ele libera uma hidroxila. Classificação dos ácidos principais, características. Os ácidos podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênios que são liberados em solução aquosa e ionizam-se reagindo com a água formando o íon hidrônio. Número de hidrogênios ionizáveis. Os monoácidos possuem apenas um hidrogênio ionizável. O diácido possui 2 hidrogênios ionizáveis. Triácido possui 3 e tetrácido possuem 4 hidrogênios ionizáveis. Ele forma um gás hidrogênio quando reagem com metais, como o magnésio e o zinco, como vocês podem ver na imagem. Forma um gás carbono ao reagir com carbonato de cálcio, que chamamos de processo de neutralização. Porque o carbonato ele é mais pH básico ou alcalino. Conduzem corrente elétrica, pois são soluções eletrólíticas, eletrólise, depois, como vocês podem ver na imagem. Nomenclatura: presença de oxigênio. Hidrácido, não apresentam átomos de hidrogênio.
Oxiácidos. Elemento, o oxigênio está presente na estrutura do ácido. Vocês podem ver o exemplo abaixo. Terminação do ânion, aquele que recebe elétron. Chamamos eto, terminação eto, como cloreto. Ato, como clorato. Ito, como nitrito. E terminação do ácido. Hídrico, ácido clorídrico, ácido clórico, que é o ICO, oso, ácido nitroso. Então, sempre vamos identificar um ácido quando ele tem na sua terminação hídrico, ICO, oso. Ácido clorídrico, por exemplo, é utilizado na limpeza, é comercializado impuro como ácido muriático. Temos o ácido sulfúrico, utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e produção de fertilizantes. Ácido acético, utilizado no vinagre, com uma porcentagem de 3 a 7%. Ácido carbônico, utilizado em água gaseificada e refrigerantes. E o ácido nítrico, utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Embora o ácido acético seja um ácido da química orgânica, é importante conhecer a sua estrutura devido à sua importância. Junção de substâncias ou neutralização. O ácido acético mais o bicarbonato de sódio, temos um processo de neutralização. Porque, por exemplo, aqui temos o ácido acético do vinagre, presente no vinagre, ele é ácido, e o bicarbonato de sódio, ele é alcalino. Então, a reação dos dois, a gente neutralizamos. Então, pH ácido, pH alcalino, a mistura dos dois, temos um pH neutro. Por isso, processo de neutralização no estômago, quando você toma um remédio estomacal, porque o estômago tá ácido e vocês tomando esse remédio estomacal, ele acaba neutralizando o estômago por causa dessa substância alcalina. Bases ou alcalinas, bases são compostos iônicos formados por cátions, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água liberando ânion e hidróxido. Com ácido formando sal e água como produtos. Então, ele libera o ânion e hidróxido e ele forma o sal e a água como produtos. A maioria das bases são insolúveis em água. Então, vemos aqui embaixo que ele libera o ânion e hidróxido. Quando vocês veem que libera o ânion e hidróxido, porque ele é base. E quando é ácido, ele libera o íon de hidrogênio. Número de hidroxilas. Monobases possuem apenas uma hidroxila, de bases 2, tribases 3 e tribases 4. Número de hidroxilas, mais o nome do cátion, metais alcalinos, hidróxido de lítio, metais alcalinos terrosos, temos exemplos de hidróxido de magnésio, temos a prata, hidróxido de prata, o zinco, hidróxido de zinco, e o alumínio, hidróxido de alumínio. Hidróxido mais o cátion, algarismo romano indicando a carga do cátion. Hidroxinome, temos o cobre,
hidróxido de cobre, cuproso, e temos o ferro também. Hidróxido de sódio é utilizado na fabricação de sabão e indústria de corantes. Hidróxido de magnésio, utilizado em produtos farmacêuticos como antiácidos e laxantes. Hidróxido de amônio, utilizado na fabricação de fertilizantes e como gás de refrigeração. Hidróxido de alumínio é utilizado em produtos farmacêuticos como os antiácidos também. E hidróxido de cálcio é utilizado na preparação de argamassa. Os sais são compostos iônicos que apresentam, no mínimo, um cátion diferente do íon hidrogênio e um ânion diferente do hidróxido. Um sal pode ser obtido em uma reação de neutralização, que é a reação entre o ácido e a base. A reação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio produz cloreto de sódio e água. O sal é composto pelo ânion do ácido e pelo cátion da base. Como vocês podem ver a fórmula abaixo. São compostos iônicos, sofrem ebulição em temperaturas altas, têm sabor salgado, são sólidos e cristalinos. Conduzem corrente elétrica em solução, eletrólise. Classificação dos sais. Eles são solúveis, nitratos, cloratos e acetatos, exceção do acetato de prata. Os cloreto, brometos, iodetos e sulfatos. Insolúveis, sulfetos, carbonatos e fosfato. Lembrando que esse sinalzinho que fica na frente são as cargas, tá? A carga de quem recebeu elétrons, ele tá negativo, e quando perde elétron, ele tá positivo. Classificação dos sais. Sais neutros, quando são dissolvidos em água, não altera o pH. Sais ácidos, quando são dissolvidos em água, e faz o pH da solução ficar menor que 7. Sais básicos, quando são dissolvidos em água e faz o pH da solução ficar maior que 7. Outros tipos de hidrogênio, sais, hidroxais, sais duplos, sais hidratados e sais complexos. Nomenclatura: o cloreto, sulfato, nitrato, diânios. O nome diânios nitrato e brometo. Sempre tem um sinalzinho de negativo porque recebeu o elétron. O cátion, um sinalzinho de positivo porque perdeu o elétron, doou o elétron. Ferro 3, sódio, potássio, cálcio. Nome do sal: cloreto de ferro. Sulfato de sódio. Nitrato de potássio. Então, vocês podem perceber que ele forma, esse aqui é o sal, e quando tem a quebra da ligação, é liberado um ânion e um cátion. O sódio, por exemplo, o sódio é sulfato de sódio, na quebra da ligação desse sal, ele é quebrado em sulfato e sódio. Então, quem recebe os elétrons é o sulfato, e quem fica assim, acaba doando o elétron nessa ligação, é o sódio. Aplicação dos sais.
Temos o nitrato de potássio, é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos. Hipoclorito de sódio, é utilizado no branqueamento de produtos têxteis e na indústria de papel. O fluoreto de sódio é utilizado na fabricação de enxaguante bucal, pois inibe a perda de minerais dos dentes. Já o carbonato de cálcio é utilizado na fabricação de detergentes e o sulfato de cálcio é utilizado na fabricação de giz. Temos também os sais minerais. O cálcio, ele é presente no leite, ovos e algumas verduras. Ele serve para o fortalecimento dos ossos, dentes e a contração muscular. O cloreto está presente em carne, sal de cozinha. Ele está na digestão, serve para a digestão do suco gástrico. O ferro, ele está presente nos leguminosos, na carne, ovos e fígado. É constituinte da hemoglobina do nosso sangue. O fósforo está presente na carne, ovos, cereais integrais e serve para os ácidos nucleicos e o ATP, que é o adenosina trifosfato, que vocês vão aprender mais em frente no ensino médio sobre na bioquímica, sobre energias. E flúor, fortalecimento de dentes, prevenção de cáries, ele está presente na água fluoretada. O potássio, ele está presente na carne, ovos, verduras, a condução nervosa, ele serve para condução nervosa, bomba de sódio e potássio e contração muscular. O sódio tem a condução nervosa, ele está presente em carne, ovos, verduras, sal de cozinha. Ele serve para condução nervosa, bomba de sódio e potássio, para os neurônios, né? E a regulação de pressão dos vasos sanguíneos. O iodo está presente em peixes, mariscos e sal iodado. Ele é o componente fundamental dos hormônios da tireoide. Os óxidos, compostos binários, iônicos ou moleculares. Tem mais 2 elementos. Ele possui oxigênio na sua composição, ou seja, são formados pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor. Os óxidos metálicos, ao reagir com os ácidos, formam sal e água. Óxidos não metálicos, ao reagir com bases, formam sal e água. Composto binário, iônico ou molecular, que tem 2 elementos. O iônico, a combinação do oxigênio com metais, e os moleculares, combinação de oxigênio com elementos não metálicos. Classificação em óxidos ácidos ou anídricos, óxidos básicos e peróxidos. Os básicos, em solução aquosa, alteram pH para maior que 7. O ácido, em solução aquosa, reagem com água e formam ácidos. Os neutros, alguns óxidos em que não reagem com a água. Peróxidos, em solução aquosa, reagem com a água ou ácidos diluídos e formam água oxigenada. Os alfóteros podem se comportar como ácidos ou bases. A nomenclatura: óxidos iônicos, exemplos de óxidos com carga fixa, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Outro exemplo de cargas variável:
que é o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. E óxidos moleculares, exemplo CO, o monóxido de carbono e o pentóxido de nitrogênio. Aplicações dos óxidos. Temos o óxido de cálcio, que é utilizado na correção do pH do solo. Temos o óxido de manganês, que é utilizado na fabricação de aço. Tem o óxido de estanho, que é utilizado na fabricação de latas. E o óxido de ferro é utilizado na fabricação de pigmentos. Temos também o óxido de alumínio, que é utilizado na fabricação de alumínio. Oxidação e redução. Nessa reação de óxido-redução, tem a perda de elétrons, que chamam de NOx, aumenta, que é o agente redutor, e redução ganha elétrons, que NOx diminui, é o agente oxidante. Então, vemos aqui a ligação. O átomo perde elétron, o oxidante recebe o elétron. Na extração de ferro é um exemplo. A redução do óxido de ferro ocorre principalmente pela ação do CO2, o monóxido de carbono. A corrosão é o processo contrário. Vocês podem ver que o ferro mais o CO2 é igual a mais o CO2. Então, vocês podem perceber que esse CO2 ele acaba ganhando um oxigênio desse ferro, certo? E a corrosão é o processo contrário. Ele acaba doando essa molécula de oxigênio. Aqui vocês podem ver esse desenho desse processo. Que é a extração de minério. Temos também respiração celular e fotossíntese, no qual na respiração temos o carboidrato, e nele é quebrado em monóxido de carbono e H2O. Já na fotossíntese, temos o monóxido de carbono e a água, que é sintetizado o carboidrato. É o processo contrário. Aqui mais um exemplo na fotossíntese e respiração celular, que ocorre na célula vegetal no cloroplasto, a fotossíntese e a mitocôndria em todos os seres vivos. Temos a respiração celular. Aqui mais um exemplo da fotossíntese, o qual a planta ela absorve os nutrientes presentes no solo, juntamente com o H2O, com a água. Ela sobe pelo caule, vai até as folhas, é evaporado, e na própria folha entra CO2 e sai o oxigênio. Ao mesmo tempo que esse CO2 entra para ocorrer essa produção de fotossíntese, que é a interação entre o CO2 mais o H2O e a formação que acaba sintetizando no carboidrato. Aqui temos as biomoléculas, os ácidos nucleicos, que é a composição do DNA, carboidrato, lipídio e proteínas.
Carboidratos, lipídios e proteínas estão presentes nos alimentos, por exemplo, os pães, a massa, apresente o carboidrato, os vegetais, temos todos os componentes, carboidrato, proteína, lipídio, mas são gorduras boas, que não aumentou o colesterol. Aqui no carne, ovos, temos proteína e lipídios. Nos doces, nos queijos, nos derivados do leite, temos proteína e lipídio, mas são as gorduras ruins, que são colesterol ruim. Aqui ao lado temos os vegetais, que são ricos em proteínas, tá? Esses aqui não tem, esses componentes todos não tem presente proteína, mas esses ao lado são ricos em proteína. Aí aqui tem a fórmula, carboidrato, a ligação química do carboidrato. Todos têm sua composição carbono, porque eles são moléculas orgânicas, tá? Então, só as biomoléculas são importantes. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.